9h20. Coaching de Carreiras, com Rafael Lauria. É isso, estamos de volta com mais um bloco do Estação CBN dessa segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. Rafael Lauria já está por aqui nos estúdios da Rádio CBN Amazônia Belém. Inclusive estava posando uma foto aí do nosso produtor João Vitor Barra agora. O negócio é chique aqui, a gente tira até foto todo Pois dia. é. Toda coluna de segunda tem uma foto. Tem a fotinho, né? E Rafael, bom dia pra você, boa segunda. Como foi o fim de semana? Tranquilo? Foi bom, tranquilo, graças a Deus. Tranquilo mesmo. Fazendo algumas reflexões e estudando muito. Olha, legal. Legal, né? Consegui conciliar o tempo. E é bom, né? Inclusive estudando para a nossa coluna. Exatamente. Rafael, a gente continua então, né? Dar um prosseguimento aí ao tema da semana passada. A gente estava falando sobre níveis de maturidade, né? Falamos da dependência. Isso. E agora vamos pular para o segundo tópico. Só né? lembrando que nós vamos tratar aqui de 4 níveis, né? Que é a dependência, a primeira já tratamos semana passada, só para lembrar, são pessoas que não costumam assumir a responsabilidade por nada, os dependentes, Sim. emocionalmente falando, aqueles que precisam de validação dos outros para poder se sentirem confortáveis sempre. E por não assumir a responsabilidade, começam a culpar tudo e todos pelos resultados que têm. Tem uma frase que eu gosto muito, Gilmar, que é a seguinte: eu não posso controlar as coisas, mas eu posso controlar como eu reajo ao que acontece. Eu não posso controlar o que acontece, mas eu como reajo. Então, alguém que é dependente não tem essa habilidade bem desenvolvida. O que é diferente quando alguém passa para o outro nível de maturidade, que é a independência, onde você consegue aí já dar um salto quântico aí de como os resultados começam a acontecer em razão da sua atitude, não em razão dos resultados em si, porque eles são sempre consequência dessas atitudes. É aquela história de você preparar sempre o ambiente e tudo para poder ter os resultados, em vez de esperar que eles venham e cheguem assim do nada, né? Sim. Então, o convite aqui é entender que quando eu sou independente em nível de maturidade, eu estou simplesmente construindo a minha história, eu comigo mesmo, né, de resultados, porque eu tenho a consciência de assumir a responsabilidade por esses resultados, uma vez que eu sempre faço as perguntas certas. E quais são elas? Para você passar para esse nível de independência, quando você percebe que está vivendo dependência. Primeiro, o que é que eu poderia ter feito ou deixado de fazer para que esse resultado acontecesse? Outra coisa, como eu devo agir e não reagir quando algo que vai de encontro, ou seja, contrário o que eu almejava, acontece. Como é que eu devo agir quando isso acontece? Quando você faz perguntas certas, obviamente que no mínimo não quer dizer que você vai agir logo de pronto, mas pelo menos para pensar nisso. E aqui o convite, mas toda hora você buscar tá ligado na consciência, né? A gente fala muito consciência, né? Porque nem sempre é fácil, uma vez quando a gente está imerso num reboliço químico, emocional de reação, a gente parar para dizer, não, vou ser racional agora é um grande desafio. Mas quando você, concomitantemente, pensa nisso e passa a estudar sobre isso, ou mesmo dá uma olhada com mais carinho para isso, a gente chama de conhecimento soft skill, né, que vai além dos conhecimentos técnicos. Aí você vai ver que isso vai servir para a sua vida em casa, sua vida no trabalho e, obviamente, sua qualidade aumenta. Entendi. A gente fala de independência, né, Rafael? Agora, isso de alguma forma, por exemplo, eu sou totalmente independente. Isso pode soar um pouco egoísta, né? É interessante, porque se a gente for parar para analisar, a tua pergunta é muito legal, porque, olha lá, a gente está falando de níveis de maturidade. Sim. A gente começou na semana passada falando de um cara totalmente que culpa tudo e todos e vive se lamentando. Aí qual é a primeira coisa que a gente pensa quando alguém é dependente? Pô, eu vou para o nível máximo da minha vida, que é a independência. Ou seja, parece que quando eu saio da dependência, eu vou para o extremo contrário, que é a independência. Sim. Não, é o segundo nível só. E é isso que é legal, porque o que acontece com os independentes? A gente sempre tem que olhar pelos dois vieses, né? É o primeiro viés, o viés do que é bom. O que é bom de um cara independente? Ele resolve. Sabe aquele cara que diz assim, deixa comigo que eu resolvo? Ele vai lá e dá o resultado, porque ele assume a responsabilidade, ele vai. Sabe qual é o grande problema? É que ele só pensa nele. Na maioria das vezes, que é o lado ruim, é o viés ruim, é o lado escuro, o lado ruim da independência. Por quê? Porque eu preciso ir para um patamar a mais, né? Que é o
o patamar da interdependência que a gente vai ver na semana que vem, Sim. mas até então, ser independente já tem um grande passo excelente, que é você resolver as coisas, assumir. Sabe aquele cara que tá ali e diz assim, cara, deixa comigo, e vai lá e ele resolve? Pronto, esse cara é bacana. Passa Agora até uma segurança, né? né? Exatamente, ele é realmente confiável. O problema é quando ele falta. Aí, pô, e agora? Ninguém O vai cara conseguir. faltou e tal. Quer dizer, ou seja, falta um ingrediente a mais que a gente vai discutindo aí Sim. nesses níveis de maturidade quando a pessoa toma a frente da liderança. Exatamente. Rafael, então a gente pode falar que ser 100% independente não é tão bom assim, né? Não, ela é interessante para que você saia do primeiro estágio, que é a dependência, Aham. passe a ser. Aí você pode fazer a pergunta, como é? Eu já dei uma primeira dica, né? Como eu Aham. passo então para a independência? Primeiro, fazendo perguntas certas. Segundo, tendo o objetivo em mente. Nada melhor do que um cara que sai de um estado de dizer tudo acontece, eu sou vítima das circunstâncias, para um estágio de eu vou atingir o objetivo, eu vou chegar lá, e aí isso já vai ajudar muito. Mas, como você falou, 100% nesse estágio, nesse nível de maturidade, pode trazer consequências desagradáveis, uma vez que ninguém suporta aquele cara que sabe o que faz, que dá resultados, mas que se gaba por isso e fica dizendo... E não ensina, né? E pior, não passa em frente não porque passa. sabe da importância da sua pessoa e aí usa isso de forma equivocada, né? Para poder as Sim. pessoas ficarem independentes dele. Olha Isso. lá, em vez de eu chamar as pessoas para vir para a independência, eu acabo fazendo elas ficarem independentes e isso aí é terrível. Tendo essa necessidade, né? Pô, já pensou? Aí é aquele negócio, serve para algumas coisas, não serve para outras. Então o convite é que você continue a sua caminhada de aumento de nível. E é preciso ter um equilíbrio, então, né? Sim, Resumindo. Sim, a partir não só o equilíbrio, mas com uma consciência de evolução constante. Ou seja, eu tenho que ir para o próximo nível, que a gente Sim. vai tratar na semana que vem, que é o nível da interdependência. Entender que eu não sou uma ilha, entender que eu vivo em grupo e que faz parte dos meus resultados ser líder, delegar, né, confiar em pessoas, mas para isso eu tenho que prepará-las. Eu não posso só largar. Não é delargar, e sim delegar. Exatamente. Rafael, a gente continua então semana que vem, né? Dando prosseguimento a esse tema de níveis de maturidade. Só lembrando, né? Dependência, independência, interdependência e transdependência. Isso, né? são os 4 níveis que a gente vai tratar aí nessas semanas. Queria que você deixasse um recado então aí para esse começo da semana. Uma pra semana os top. ouvintes. Lembrar de que todos os resultados que nós temos são por causa das pontuações que a gente faz agora. Então lembra disso toda hora. Puxa para a consciência toda hora o que eu estou plantando hoje. Se eu vou passar bem ou mal por causa da minha alimentação de hoje, não deixar só para amanhã o que eu posso fazer hoje. É isso, perfeito. Rafael, um abraço para você. Boa semana, boa segunda-feira. Valeu! São 9h29. Você fica agora com as